Boa noite, pessoal. Meu nome é Cláudio, sou bolsista do projeto de extensão Procarroceiros UFAL e faço parte do grupo de pesquisa e extensão de equídeos do PEC UFAL. Dando continuidade às segundas pediátricas, hoje teremos a médica veterinária Anne Caroline com o tema bloqueio perineural em equinos. E hoje será ministrada por mim, tendo eu e o Whitley como membros desse projeto. Queria agradecer em nome de todo o grupo e do professor a disponibilidade da doutora. E queria informar, vou falar o currículo que eu esqueci, desculpa. Sem problema. A doutora Anne Carolina é formada na Universidade Federal Rural de Pernambuco, possui pós-graduação em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, aprimoramento em Anestesiologia Veterinária, aprimoramento em Ultrassonografia Veterinária, possui pós-graduação em Anestesia Veterinária e atualmente é mestranda no Programa de Inovação Científica na nossa Universidade Federal de Alagoas. Então, doutora, muito obrigado, desculpe as intercorrências e pode ficar à vontade para ministrar sua palestra. Boa noite, pessoal. Eu quem agradeço pelo convite. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Consegue me ouvir, Cláudio? Eu estou ouvindo muito bem. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode abrir o microfone que a gente vai discutindo, tá? Vai ser bem uma conversa mesmo, bem informal. Então, podem me interromper a todo momento. É a primeira vez que eu estou apresentando pelo Google Meet e a gente vai se adaptando, tá? Mas qualquer coisa, podem falar comigo. Eu vou começar a apresentação aqui, tá, Cláudia? Pode começar, fique à vontade, doutora. Tá. Vocês estão conseguindo ver o slide? Ainda não. Não? Quando aparecer, você me avisa. Tá certo. Pronto, já está começando a apresentar. Tá, então vamos lá. Cláudio e o professor Pierre pediram para eu falar um pouquinho sobre bloqueio perineural nos equinos. Infelizmente ou felizmente, é um tema muito amplo. Eu não vou Doutora, conseguir desculpa. falar. Oi? A senhora tenta. Não, apareceu para carregar, mas não carregou. Ah, peraí, deixa eu ver então. Foi que houve. Não tá conseguindo ver nada? Ainda não. E agora? Não também. Eu vou interromper o compartilhamento e vou fazer de novo. Aparecendo, Monique? Agora foi. Foi? Todo mundo tá vendo? Dá um Foi. ok aí para Cláudio que eu não vejo vocês. Tá, então deixa eu falar um pouquinho. Falar sobre bloqueio perineural é um assunto um pouco amplo, porque a gente tem aí pelo menos 100, 150 nervos diferentes nos equinos. E aí não dá para eu falar tudo só nessa aula. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais dos bloqueios que eu faço na minha rotina. E aí, se forem apresentando dúvidas, aparecendo questionamentos sobre outros nervos que não estejam aqui, a gente vai conversando também, tá bom? Então vamos lá. Ah, gente, aqui tá, deixei o meu e-mail aqui. Meu e-mail também tá no final, se vocês tiverem alguma dúvida depois, algum questionamento que não queiram falar na aula, vocês podem falar depois, tá bom?
Então, vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho da introdução da anestesia local nos equinos. O que é que a gente pode fazer hoje em dia com os bloqueios nos equinos? Eu trabalho muito em bloco cirúrgico, mas a maioria da minha rotina é a campo com equino. Então, assim, a gente precisa fazer o máximo de bloqueio possível para fazer com que esses animais eles fiquem em estação, fiquem confortáveis e que não sintam dor nos procedimentos. Então, assim, a gente pode bloquear um cavalo para fazer uma sutura, por exemplo. O animal se cortou, e aí a gente faz um bloqueio regional. Não precisa ser nenhum bloqueio perineural nesse caso, a gente faz um bloqueio ao redor da ferida que ele fez para poder fazer a sutura, tá? Existem algumas laparotomias que podem ser feitas apenas com bloqueio, com os equinos em estação também. A minha maior rotina hoje são com os diagnósticos das claudicações, não tem como correr disso. A odontologia também é uma grande área dos bloqueios. E a oftalmo, animais que ficam muito embaiados, animais que não estão soltos ou que, de uma maneira ou de outra, não comem o capim da maneira que deveria, comem feno, por exemplo. O feno, quando eles vão comer, eles acabam entrando no olho e aí acaba fazendo uma úlcera de córnea e alguma afecção no olho que a gente precisa fazer um bloqueio oftálmico para poder conseguir tanto diagnosticar esse paciente, como até para tratar, tá? Eu vou falar um pouquinho mais na frente de cada nervo, mas a oftalmologia e o diagnóstico de claudicação, para mim, é a maior rotina hoje com a questão dos bloqueios nos cavalos. Então, vamos lá. O que é um bloqueio perineural? Bloqueio perineural é quando a gente faz a injeção do anestésico local ao redor do nervo. A gente não pode fazer o bloqueio neural, tá? Isso aí é um outro assunto para uma outra discussão. Bloqueio perineural é quando a gente embebeda o nervo, digamos assim. A agulha ela chega lá pertinho do nervo e a gente injeta o anestésico local, mas a gente não injeta dentro do nervo, tá? Isso, assim, é uma coisa bem clara quando a gente vai fazer diagnóstico de claudicação, por exemplo, quando a gente coloca a agulha e essa agulha ela pega no nervo, o animal ele dá pinote e não tem quem contenha. Então, assim, a gente tem que fazer ela perineural, que é um pouquinho antes do nervo, tá bom? Isso é mais fácil da gente ver em animais pequenos, que a gente consegue fazer com mais frequência o uso do neurolocalizador, por exemplo. Quando eu estou ali pertinho do nervo, o neurolocalizador ele já me avisa que eu estou pertinho do nervo, e aí a gente nem chega a injetar, nem chega a perfurar o nervo, na verdade. Então, vamos lá. O bloqueio perineural, ele produz bloqueio tanto nervoso quanto sensitivo daquela área delimitada onde vai ter aquela inervação-alvo, tá? Por exemplo, os bloqueios de cabeça, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, existem bloqueios que são somente de nervos motores, que são, por exemplo, a pálpebra. A pálpebra, ela tem um nervo que ele é apenas motor, apenas para poder fazer o movimento de piscar o olho. E sensitivo, que é quando há dor, tá? Então, a gente consegue bloquear tanto os nervos motores, quando não são sensitivos, quando não há dor, e como os nervos sensitivos. Para a gente fazer um bloqueio perineural, mesmo a campo, a gente precisa fazer um acesso legal, a gente precisa ter uma asepsia do local. Muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, fazer uma tricotomia, principalmente nos bloqueios de olho. A gente não consegue fazer uma tricotomia ali no local, mas a asepsia ela precisa ser muito bem feita. Álcool iodado, iodo, povidine, tudo muito, muito limpo. Porque a gente tem que saber, a gente tem que lembrar, na verdade, que a gente está colocando uma agulha, por mais estéril que ela esteja, ela está no ambiente, né? Mas a gente está colocando ela num lugar estéril, que é no nervo.
que é ali próximo ao nervo. Então, a gente precisa fazer com que esse local esteja o mais limpo possível para que a gente não cause um problema pior e leve uma infecção lá para dentro, tá bom? O que é que a gente sugere? A gente, eu digo eu e a literatura, tá? A gente sugere que os bloqueios sejam feitos com as butterflies, que são os scalps. Por quê? Na maioria dos bloqueios, quando o animal permite, óbvio, a gente faz com ele sem estar sedado, tá? Mas isso não quer dizer que a gente vai brigar com o cavalo, já que se ele não permite que a gente faça um bloqueio, se ele não permite a agulha, a gente não vai brigar com ele, óbvio que a gente vai sedar, tá? Se ele permite que se faça o bloqueio sem sedar, o uso do scalp ele é maravilhoso. Por quê? O scalp é aquela, acho que todo mundo sabe, né, o que é um scalp? É aquela agulhinha que tem como se fosse um equipozinho no final, uma mangueirinha. E aí, assim, o scalp, quando a gente coloca ele no lugar que a gente vai injetar, se por acaso o animal tirar a mão, ou mexer a cabeça, tirar o pé, não é uma coisa que vai ficar ali rodando como a agulha, ou como a seringa, por exemplo, tá? O scalp, além dele ficar bem fixo, ele é bem maleável. Então, se o animal tirar o pé, provavelmente a agulha não vai sair por conta da mangueirinha, por conta do equipo, tá? A gente sugere também que se use seringa sem engates, tá? Para facilitar esse bloqueio rápido. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com um cavalo, são animais de 500 quilos, 400 quilos, e a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, até a seringa tem que ser escolhida de uma maneira legal, tá? Aquelas seringas de engate que trava ou que você tem que rosquear, você perde muito tempo com elas. Então, a gente tem que usar desses macetes para fazer o trabalho o mais rápido possível. A outra coisa que eu esqueci de falar, aqui na asepsia do local, inclui também luva cirúrgica. Às vezes não é possível usar uma luva estéril, uma luva de procedimento cirúrgico, mas aí a gente usa pelo menos uma luva de procedimento, tá? Mas usar a luva sempre. Cuidado com proximidade ao nervo, como eu falei antes. A gente não pode injetar o anestésico local no nervo. A gente não pode fazer um bloqueio neural, tá? Dependendo da quantidade de anestésico, a gente pode até estourar, em aspas, esse nervo, tá? Tem nervos como o nervo mediano, por exemplo, que a gente injeta fácil 10, 20 ml de volume do anestésico local. Então, assim, se você colocar 10 ml, 15 ml no nervo, com certeza ele vai romper e esse animal ele vai perder essa sensibilidade desse nervo, tá? Uma coisa que parece muito boba, mas a gente sempre conversa e eu sempre falo para os estagiários, para o pessoal, aspira o êmbolo da seringa. Quando você tiver com a sua agulha já injetada, quando você tiver com a sua seringa já pronta, aspira o êmbolo. Nunca injeta o anestésico local sem aspirar o êmbolo. Por quê? Parece muito simples, mas em toda estrutura a gente tem vaso, a gente tem artéria, a gente tem veia. Em alguns bloqueios, principalmente os bloqueios de membros torácicos, a gente tem vasos importantíssimos. Então, assim, se, por exemplo, por um azar do destino, eu pego uma artéria muito importante, uma femoral da vida, e eu injeto aí 15 ml de bupivacaína, que é cardiotóxica, a gente vai ter um problema com esse animal. Então, assim, sempre aspira o êmbolo da seringa, tá? Outra coisa que eu coloquei até em letras garrafais é sempre estar atento ao paciente. A gente sempre tem que pensar no paciente, tá? Mas a gente precisa pensar na nossa segurança primeiro. Então, assim, se tiver uma pessoa para ajudar, fazer uma mão amiga, que é quando a gente pede para alguém suspender o membro contralateral, que não vai ser bloqueado, para ver se o animal não tira o membro que vai ser bloqueado do chão. Um pé amigo é mais difícil, mas a gente consegue fazer. Eu não gosto muito, mas a gente pode fazer o uso dos cachimbos, dos pitos.
para ver se esse paciente ele fica o mais imóvel possível, tá? Mas sempre ficar atento ao paciente. E quando eu digo estar atento ao paciente, é estar atento a você, a sua segurança, tá bom? Os coices estão aí, e os trotes também estão aí. Tem cavalos que não podem ver a gente abrir uma seringa, que já ficam nervosos, já ficam estressados. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Principalmente nos animais que não vão estar sedados. Os principais fármacos utilizados, a gente tem vários outros fármacos de anestésicos locais, tá bom? Mas eu vou falar dos que eu mais uso na minha rotina. Embora a ropivacaína eu quase não use, mas ela está mais acessível a gente, tá? A lidocaína, ela é um anestésico que eu utilizo muito e que eu gosto muito também. Por quê? Ele é apesar de ser um anestésico de curta duração, a literatura ela fala muito de que a bupivacaína é melhor do que a lido, porque dura mais. Pode ter um tempo de meia-vida aí que pode chegar de 6 a 8 horas. Tá, ok. Mas se eu vou fazer um diagnóstico de claudicação, por exemplo, eu preciso que o animal ele pare de sentir dor, eu preciso que ele bloqueie mais rápido. A lidocaína, em torno de 10 a 20 minutos, já fez ali o efeito dela. Mas em primeira vida, daqui a minutos, 40, ela já tenha sido absolvida e o animal já tenha a sua função motora normal, tá? Porque bloqueio para diagnóstico de claudicação com bupivacaína. E aí, esse animal, eu bloqueei, fiz o bloqueio dos 4 pontos baixos, que eu vou falar mais tarde. E aí, esse animal bloqueado. Só que eu não consegui fechar um pouquinho mais, fazer um bloqueio mais alto nesse animal. Só que eu não vou conseguir resultado porque ele ainda vai estar no tempo limite da bupivacaína. Entenderam? Então, vamos lá. A bupivacaína, ela é 4 vezes mais potente que a lido. Eu gosto muito de utilizar a bupivacaína em pequenos animais. Em cavalos, eu só utilizo quando a gente está em bloco cirúrgico, que a cirurgia ela vai ser com o animal deitado, que eu sei mais ou menos o tempo de cirurgia que vai levar, o tempo de recuperação anestésica que vai levar, para quando esse animal levantar da anestesia, o efeito da bupivacaína já tenha terminado, tá bom? Além de que a bupivacaína, ela tem uma maior toxicidade cardiovascular. Eu, particularmente, nunca peguei nenhum animal que tenha tido alguma sensibilidade à bupivacaína, nem à ropivacaína, tá? Mas existe isso na literatura sobre a toxicidade e aí a gente precisa informar, porque quando a gente menos esperar isso vai acontecer. A ropivacaína, ela tem um período de latência em torno de 30 minutos e o tempo de meia-vida dela também pode chegar mais ou menos a 6 horas. O bom da ROP é que ela tem uma menor toxicidade cardiovascular. Só que, financeiramente falando, e pela maneira de acesso que a gente tem, a lidocaína e a bupivacaína, elas com certeza são as mais utilizadas. Em larga escala, eu nem tenho ropivacaína na minha maleta, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho da anestesia local, que é feita na cabeça, tá? Eu acho que a gente consegue falar de quase todos os nervos da cabeça, pelo menos os principais. Eu acho que a gente não vai conseguir falar de todos os membros torácicos e pélvicos, porque não vai dar tempo. E é muito nervo, vocês vão querer me matar depois. Mas a gente vai falar um pouquinho dos anestésicos e dos nervos que a gente utiliza na cabeça dos equinos, tá bom? Então, vamos lá, um pouquinho de anatomia. Não adianta a gente querer bloquear, a gente querer fazer qualquer tipo de procedimento se a gente não sabe anatomia.
É até chato de dizer, né? A gente estuda anatomia lá no primeiro período e acha que nunca mais vai ver anatomia, mas a anatomia tá lá o resto da sua vida. Então, assim, se você quiser seguir na anestesia, se vocês querem pelo menos saber como funciona, não é porque eu sou anestesista que só eu faço os bloqueios de nervos de cabeça, por exemplo, tá? Meu marido, ele é clínico cirurgião de equinos e ele faz os bloqueios dele, os bloqueios de cabeça, mas aí ele precisa saber da anatomia do cavalo e pelo menos dos principais nervos, tá? Então, vamos lá. Nervo auriculopalpebral. Eu tentei achar algumas formas de decorar esses nervos, tá? Então, vamos lá. Auriculopalpebral. A gente sabe que ele tá entre a orelha e a pálpebra. Por isso, auriculopalpebral. Esse nervo, ele é responsável pela função motora da pálpebra superior. O que é que a gente faz? Eu quase nunca vou bloquear apenas um nervo auriculopalpebral se eu quero desligar a função motora da pálpebra, tá? A gente sempre faz, são vários nervos que a gente utiliza. Eu vou já mostrar um esqueminha para vocês entenderem melhor, mas aí eu vou falar o que cada nervo faz. O auriculopalpebral, como eu já falei, ele é apenas motor. Ele não é um nervo sensitivo, tá bom? Então, é ele quem faz a pálpebra superior ficar piscando. Quando a gente bloqueia ele, a gente consegue parar essa pálpebra dele, tá bom? Isso, e aí a gente utiliza para diagnóstico, para pequenas suturas, animal que teve um corpo estranho, por exemplo, a gente consegue fazer a retirada dele com o bloqueio do nervo auriculopalpebral. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer com esse nervo, mas eu sempre associo com outros. O nervo supraorbital, ele fica aqui, assim, em cima da órbita. Então, assim, é bem fácil da gente conseguir decorar. Ele é responsável pela glândula lacrimal e pela pálpebra superior também, tá? O que a gente precisa ficar atento quando a gente vai fazer um bloqueio do nervo supraorbital? Como ele bloqueia o acesso da glândula lacrimal, se a gente for demorar, até se não for demorar, eu sempre tenho um colíriozinho lubrificante na maleta, sempre tem uma pomadinha também oftálmica para a gente estar passando nesse olho desse animal, porque ele vai parar de produzir lágrima enquanto ele estiver bloqueado, tá? Então a gente precisa ficar atento. Os animais, eles fazem úlcera de córnea por ressecamento do olho. Então, a gente precisa evitar isso. A gente está indo tratar uma coisa, mas aí vai acabar fazendo outra coisa no animal e não é o que a gente quer. O nervo lacrimal é um outro nervo da cabeça. Ele é responsável pela comissura lateral da pálpebra. Aqui, pálpebra superior também, tá? Só que é comissura lateral da pálpebra. O infratroclear, ele é um nervo que é responsável pela comissura medial da pálpebra superior, tá? E tem o nervo zigomático, que ele é responsável pela pálpebra inferior. Então, o que é que eu faço? Esses 5 nervos, esses 5 primeiros nervos da cabeça, se eu quero analisar qualquer coisa no olho, eu prefiro que o animal fique com o olho todo bloqueado. Eu prefiro que ele fique com o olho todo confortável, na verdade. Porque se eu bloqueio toda a pálpebra superior, se eu bloqueio comissura lateral, comissura ventral de pálpebra superior, mas eu não bloqueio a pálpebra inferior, ele vai continuar mexendo. Então, assim, tanto vai atrapalhar o nosso exame, como vai incomodar o paciente. Não é isso que a gente quer. Então, assim, esses nervos, eles são praticamente... a aplicação dele é praticamente subcutânea. É bem tranquilo de fazer, é bem fácil de fazer. Eu vou mostrar no esqueminha mais daqui a pouco, que vocês vão ver que basta a gente colocar o scalp, a butterfly, no subcutâneo do animal, tá? Só que você precisa saber onde o nervo tá, isso é para você direcionar a sua agulha na direção do nervo, para poder ter um resultado legal, tá?
A gente tem um bloqueio aqui, retrobulbar, chamado retrobulbar, que ele pega vários nervos, tá? Eu vou falar um pouquinho na frente também só dele, mas a gente utiliza muito esse bloqueio retrobulbar para fazer enucleações, principalmente quando a gente precisa fazer uma enucleação a campo, com o animal em estação. Aliás, independente se vai fazer a campo ou se vai fazer no bloco cirúrgico, eu sempre bloqueio, tá? Mas se a opção é fazer a campo, o bloqueio retrobulbar, ele é um bloqueio excelente para enucleação, tá? Por quê? O retrobulbar, esse bloqueio, ele trabalha com o nervo oftálmico, com o ramo do nervo trigêmeo, com o nervo oculomotor, com o nervo troclear, com o nervo abducente e com o nervo óptico. Então, assim, a gente consegue bloquear muita coisa fazendo apenas o bloqueio retrobulbar, tá? Mas tem que lembrar que a gente só utiliza, eu pelo menos, e a grande maioria dos colegas, esse tipo de bloqueio para enucleação, tá? O nervo infraorbital é um nervo que a gente utiliza muito para anestesia, analgesia do maxilar. Esse é um nervo que é muito utilizado na odontologia, por exemplo. Extrações dentárias, animal que tem capa dentária, mas que difícil remoção, animais que, mesmo sedados para fazer a ortodontia, eles dão um trabalho para fazer, e aí a gente prefere bloquear e deixar o animal o mais confortável possível, tá? Nervo mentual ou mentoniano, eu conheci por mentoniano, eu tenho um orientador que fala mentual, então eu acabei colocando os dois. Mas é o mesmo nervo. E ele faz anestesia e analgesia dessa parte rostral da mandíbula, tá? Então ele pega todo aqui, até os caninos, os incisivos, dá para a parte rostral da mandíbula. Eu vou mostrar aqui um esqueminha para vocês. Ó, aqui a gente consegue ver bem. Todas essas imagens, gente, eu acho que eu não coloquei fonte em todas, mas todas essas imagens são do livro de anestesia e analgesia dos equídeos, do Stélio Paca, tá? Eu acho até que eu tenho esse livro em PDF. Caso alguém queira, é só me mandar um e-mail que a gente compartilha. Então, vamos lá. Ó, aqui tá o nervo aurículo palpebral, onde ele se insere. Tá vendo? Bem onde eu disse. Entre a orelha, a aurícula, e entre a pálpebra superior. Nervo supraorbital, tá aqui bem em cima da órbita. Nervo lacrimal, o nervo lacrimal, ele fica um pouquinho abaixo do supraorbital, mas quase na mesma linha, tá? O nervo infratroclear. Infratroclear, ele vai bloquear toda essa região aqui, tá bom? Aqui tá o zigomático. Vocês estão conseguindo ver a seta do mouse? Alguém? Sim. Tá, né? Pronto, ótimo. Aqui tá o nervo zigomático, que ele inerva toda essa parte aqui da órbita. O nervo, todos esses nervos aqui que eu falei, que são os que a gente utiliza para bloqueios de olho, eles são aqueles que eu disse que a injeção é praticamente subcutânea, tá? Então, assim, não tem muito o que se perder nisso. Você vai fazer praticamente as injeções subcutâneas ao redor do olho, tá? Sempre com scalp, sempre com agulhinha fina, com muito cuidado, com asepsia. Tem que ter muito cuidado com o olho, para não perfurar o olho, com o animal que se mexe. Tem que prestar atenção nisso, tá? Aqui é o cadê minha seta? Tá aqui. Nervo infraorbital, a gente, quando bloqueia se quando a gente começar a palpar aqui no equino, a gente já sente o foramezinho dele, tá? Então, é só vir com a agulha um pouquinho, pouca coisa, 1 centímetro, meio centímetro, e fazer a injeção
fora desse forame, tá? A gente não precisa entrar no forame, porque ele já vai inervar toda essa parte. O nervo mandibular, ele, na minha opinião, ele é o mais difícil de fazer, porque a gente precisa de um catéter ou de uma agulha técnica. A gente utiliza aquela agulha de Klein para fazer esse nervo, porque ele é muito fundo. Tá vendo onde ele é aqui? O acesso dele é aqui por baixo da maxila. Então, a gente precisa da mandíbula, desculpa. Então, a gente precisa tirar, fazer esse acesso aqui por baixo, com a agulha roçando no osso mesmo. Quando não tiver mais agulha para entrar, é que a gente faz a inserção do anestésico local, tá bom? O nervo mentual ou mentoniano, ele também, a gente também consegue sentir ele, o foramezinho dele, e quando a gente injeta o anestésico local, ele bloqueia toda essa partezinha que tá aqui em amarelo. Tá vendo? Tem uma imagem mais na frente que mostra bem onde é que ele inerva. Vamos lá, aqui tá as posições das agulhas. Não é a maioria das injeções, elas são feitas com as agulhas perpendicular ao nervo, tá? A gente nunca vai colocar a agulha reta. Então, assim, é sempre perpendicular. Se você sabe mais ou menos onde está o nervo, você vai com a agulha perpendicular, só com a pontinha da agulha, não precisa ir muito, é bem subcutâneo, você vai conseguir fazer um bloqueio legal. Então, vamos lá para vocês fixarem bem. Aqui no A é o nervo auriculopalpebral, é o nervo mais fácil, né? O B é o nervo supraorbital. O C, aqui em cima, é o nervo lacrimal, tá? O D, cadê o D? Tá aqui, é o intratroclear. O E é o zigomático. O zigomático, ele fica bem abaixo do olho, bem nessa comissurazinha da pálpebra inferior. Pode ir sem medo. O F, cadê o F? Aqui. O F é esse daqui, tá, gente? Ele é o nervo maxilar. Você tá vendo como a agulha entra nele? Entra diferente de todas. Essa sim, ela vai bem rente, tá? Cuidado com esse bloqueio, mas dá para fazer só com um pouquinho de prática, um pouquinho de técnica, dá para fazer sem medo, tá? Vamos lá. Cadê o F? Ah, tá aqui, foi o que eu falei. O G é o infraorbital, aqui é o forame que eu falei. Tá vendo? Se a gente sair palpando, a gente consegue sentir esse forame. Pode fazer sem medo também, esse bloqueio, ele é muito tranquilo. Aqui é o nervo mandibular, que é o que eu falei que é o mais complicado. Tá vendo que a agulha ela tem que entrar isso tudo para poder fazer o bloqueio dessa região aqui? O nervo tá aqui, mas ó, a agulha ela não pode chegar no nervo, né? A gente vem aqui por trás, aqui por baixo. Então, é um bloqueio um pouquinho complicado, mas a gente consegue fazer. E aqui também o nervo mentoniano, que é o I. É um nervo muito fácil de fazer. Também tem a focinha dele aqui. A gente consegue sentir bem a entrada dele. Pode fazer sem medo. Pode. A galera que gosta da odonto precisa saber esse nervo, precisa saber bloquear esse nervo, porque a gente vai conseguir trabalhar com esse paciente muito, muito mais tranquilo. Aqui tá as regiões que os nervos, que o anestésico local, ele consegue atingir. Então, por exemplo, aqui, o nervo mentoniano, é esse que tá aqui no marronzinho mais escuro. Ele pega toda essa parte da frente do animal, da parte de baixo, tá? Então, assim, se tiver alguma extração, um canino, nos molares não, nos pré-molares, a gente consegue fazer esse bloqueio bem tranquilo. O bloqueio retrobulbar, que é aquele que eu falei, que ele pega vários nervos de uma só vez e que a gente utiliza para enucleação, tá? Ele é um bloqueio que ele é feito caudal ao bulbo ocular, na fissura orbital. Não sei se vocês já perceberam,
Mas o cavalo, em cima do olho, ele tem uma fossa, que até se a gente colocar assim o dedo, a gente sente fácil. A gente nem sente, a gente vê de tão bacana que é. Esse bloqueio retrobulbar, ele bloqueia todos esses nervos que eu já falei, tá? Oftálmico, trigêmeo, oculomotor, um ramo só do trigêmeo, oculomotor, troclear e abducente. É muito utilizado para fazer nucleação, e a gente precisa lembrar que existem os nervos que são motores, que são, por exemplo, o nervo da pálpebra, que ele só faz movimento palpebral, e os nervos sensitivos, que nesse caso são os nervos oftálmicos e ópticos. Esses sim são os nervos da cabeça que o animal sente dor. Então, assim, se a gente vai fazer uma enucleação, a gente precisa fazer o bloqueio retrobulbar bem feito, para que o animal não sinta dor na hora do procedimento, tá? Se o animal, caso o bloqueio não pegou direito, mas o animal, ele tá em anestesia geral, seja anestesia inalatória, seja na total intravenosa, tudo bem, porque ele não vai sentir, tá? A gente vai estar fazendo aí infusão de analgésico, de opioide, mas com o animal em estação, se você não fizer esse bloqueio bem feito, ele não vai deixar você fazer, tá? Porque a gente precisa bloquear o oftálmico e o nervo óptico para que ele não sinta dor. A gente tem 2 acessos para fazer esse bloqueio, tá? Esse aqui, que é o que eu falei, que é o bloqueio retrobulbar por acesso dorsal à órbita, tá vendo? Ele fica bem aqui em cima, não tem erro. A gente faz essa anestesia intraconal, tem um conezinho aqui. Quando a gente coloca a agulha, que a gente vai entrando com a agulha, a gente sente como se estivesse rasgando um papel, sabe? Quando você rasga esse papel, você está no lugar certo. E aí você pode injetar o seu anestésico, esperar o período de latência dele, já pode começar o procedimento. Só que a gente também pode fazer o bloqueio retrobulbar por um outro acesso. Eu, particularmente, acho mais difícil, tá? Porque a gente precisa acessar... Licença, pessoal. A gente precisa acessar 4 pontos. Ponto medial, ponto dorsal, ponto lateral e ponto ventral do olho. Então, assim, também é para enucleação. Por quê? Esses acessos, eles são diferentes desses aqui, tá? Esses aqui, eles são subcutâneos. Nervo lacrimal, supraorbital. Esse, sim, tem o acesso dele é subcutâneo. Mas esses acessos aqui, não. Tá vendo como é que a agulha, ela entra no olho? Ela quase toca no olho, na parte ventral. Ela quase toca no olho na parte dorsal, na parte lateral e na parte medial. Então, assim, se não for para retirar o olho, não tenta esse tipo de bloqueio. E lembrar que o animal, eu pelo menos nunca fiz bloqueio retrobulbar com o animal sem estar sedado, tá? Porque existem os bloqueios sensitivos, os nervos sensitivos, os nervos que eles sentem dor, e se ele não tiver sedado, ele não vai deixar a gente fazer, ele não vai deixar a gente trabalhar. Então, gente, alguém tem dúvida? Tá tudo tranquilo aí? Até então, não tenho dúvidas. Tudo tranquilo. Dúvida, né? Tá. Qualquer coisa pode abrir o microfone. Eu olhei aqui a hora, cheguei me assustei, 7h40, mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, foi que eu optei. A gente pode... Doutora, desculpa, a senhora pode ultrapassar 1 hora, tá certo? Ah, tá bom. Não Tá se okay. preocupe com a hora. Tá bom. É porque também se eu for falar de tudo, a gente só sai daqui na quarta. Mas, vamos lá, a gente vai tentar aqui dar uma pincelada. Foi que eu optei. Se vocês concordarem também, a gente pode marcar uma outra reunião para eu falar dos membros pélvicos, porque eu acho que não vai dar tempo, assim, mesmo que eu tenha tempo. Mas eu vou falar um pouquinho
dos membros torácicos e que alguns dos que eu vou falar se repetem nos membros pélvicos, tá? Tudo e aí bem. a gente vai discutindo. Então, vamos lá. Anestesia local dos membros, tanto para pélvico como para torácico. É uma anestesia, como qualquer outra local, indicada para o procedimento cirúrgico que vai acontecer ali próximo daquela região, tá? Eu gosto muito de fazer analgesia, bloquear o membro de um paciente para eu conseguir manter uma analgesia pós-operatória ainda. Mesmo que o período de meia-vida, o tempo de meia-vida do fármaco já tenha passado, a gente consegue manter uma analgesia pós-operatória, tá? E principalmente para os diagnósticos de claudicação. Eu vou falar um pouquinho dos diagnósticos de claudicação, quais são os membros e quais são os nervos, porque é o que a gente mais utiliza na nossa rotina, tá? Sempre lembrar, aqui a gente não está mexendo com cabeça, aqui a gente está mexendo com mão e com pé. Então, assim, contenção física, a gente precisa conter esse animal. Se tiver um brete, se tiver um tronco de contenção, ótimo. Se puder associar isso a uma sedação, ótimo também. Lógico que, se eu quero fazer um diagnóstico de claudicação, eu vou sedar o paciente e aí eu vou precisar que ele ande, que ele trote, que ele galope, e ele não vai conseguir fazer isso sedado. Então, se a gente puder ir com o maior carinho possível, se a gente puder tentar conter ele fisicamente, é uma boa opção para diagnóstico de claudicação, tá? Cuidado com injeções acidentais em tendões ou ligamentos. Diferente dos bloqueios de cabeça, aqui a gente não vai fazer os bloqueios subcutâneos, tá? Aqui a gente realmente precisa fazer a inserção da agulha no local certo, para que ela também não chegue dentro do nervo, tá? Ela precisa ser perineural, ela precisa chegar antes do nervo. Então, assim, a gente precisa conhecer muito bem da anatomia, porque a gente pode, com certeza, nunca aconteceu comigo, mas ninguém está livre de acontecer, de fazer injeção acidental em tendão ou em ligamento, tá? Já pensou se eu pego ali 10 ml, 5 ml e injeto num tendão, por exemplo, tendão flexor digital profundo, vamos dar um exemplo aqui. E aí eu vou gerar uma tendinite, eu vou gerar uma desmite, e isso é realmente muito difícil. E outra, a responsabilidade vai ser sua, né? Porque se o proprietário, ele te chama para atender o paciente, você explica a ele, óbvio que a gente sempre explica, anestesia é uma coisa que, mesmo que seja só uma sedação, a gente nunca sabe se o animal ele vai ser sensível ao fármaco ou não, a gente precisa deixar o proprietário ciente de tudo. Então, mesmo para diagnóstico de claudicação, sempre vai ter uma conversa com o proprietário. Olha, a gente vai fazer, eu vou precisar furar, ele pode reagir. Nunca aconteceu, mas pode ser que aconteça da gente, ao invés de fazer a injeção perineural, a gente conseguir fazer a injeção em algum tendão, em algum ligamento. Então, deixa o proprietário ciente, tá? A melhor coisa que a gente tem para fazer é deixar o proprietário ciente. Não precisa, eu também nunca precisei fazer termo de anestesia local, mas eu tenho termos de anestesia geral. Se vocês quiserem também ter acesso a esses documentos, eu posso liberar para vocês, não tem problema. E a melhor coisa que a gente faz é ter tudo documentado, tá? Outra coisa, a gente vai fazer perineural. Normalmente, a gente vai ter uma resistência ali da seringa, mas é uma resistência normal. Se tiver muita resistência na injeção, é muito ruim de fazer, não faz. Porque provavelmente ela está em ligamento, tá? Então, volta essa agulha um pouquinho, aspira o êmbolo, vê se veio sangue, se não veio, tenta novamente, tá ok? Na maioria dos bloqueios, principalmente nos bloqueios mais baixos, eu também utilizo o scalp, tá?
porque eu não preciso colocar a agulha mais do que 2 centímetros. Então, o scalp, ele me serve muito bem. E aí, o scalp furou, o animal se mexeu, ele tá lá, porque ele é bem maleável, tá? Diferente da agulha, diferente da seringa. Tem gente que faz com a seringa direto. Então, assim, se eu não mexer, a primeira coisa que vai sair ali é a seringa. Vamos lá. Mais nervos. Vou falar um pouquinho dos principais nervos dos membros torácicos, tá? A gente tem aí mais uns 20. Se vocês quiserem que eu fale, eu falo. Mas eu vou falar um pouquinho do nervo palmar. O nervo palmar, ele se divide em 2 ramos, tá? Tanto nos dois membros. Digital palmar dorsal e digital palmar ventral. Se for nos membros pélvicos, ele vai ser digital plantar dorsal e digital plantar ventral, tá? Tudo que for torácico vai ser palmar, tudo que for pélvico vai ser plantar. Nervo metacarpiano, nervo palmar e nervo metacarpiano são os que a gente mais utilizam nos diagnósticos de claudicação, tá? E o nervo metacarpiano, ele também se bifurca, ele tem lateral e ele também tem medial, tá? Nervo mediano, nervo ulnar e nervo músculo cutâneo, eles já são uns bloqueios um pouquinho mais altos. Desculpa. Já são para bloqueios mais altos. Ter muito cuidado com esses bloqueios altos. Por quê? Quando a gente faz, eu acho que tem isso na apresentação mais lá na frente, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Quando a gente bloqueia o nervo mediano, o nervo ulnar, nervo musculocutâneo, a gente está fazendo com que o animal ele tenha perda proprioceptiva. Então, assim, imagina que a gente vai ter que fazer um desmite em um paciente. E aí ele está no hospital, ou então ele está a campo, mas você resolveu fazer com anestesia geral. Ele não permitiu que fizesse só com sedação e anestesia local. Então, se eu faço o bloqueio do nervo mediano com bupivacaína, por exemplo, que ela vai durar 6 horas de bloqueio. Quando esse animal ele se levantar, ele não vai estar sentindo o membro. Então, quando ele se levantar, que ele não sentiu o membro, a gente corre o risco de ter fratura, de ter queda, de ter acidente. Acidente tanto com o cavalo, como quanto com a gente mesmo, ou com quem está ajudando. A gente sempre tem uma equipe que dá uma ajudada, principalmente nas recuperações anestésicas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com os nervos altos, os bloqueios altos, e principalmente com os anestésicos que a gente utiliza, tá? Então, assim, a lidocaína, o seguro morreu de velho. A lidocaína, para os bloqueios altos, é sempre a melhor escolha. Aqui a gente tem um esqueminha para vocês darem uma olhada desses principais nervos que eu tô falando. Ó, vou começar aqui por baixo, tá? Aqui é o nervo palmar lateral, e aqui é o mesmo nervo palmar, só que medial, tá? Ele se apresenta tanto medial como lateral. Esse nervo palmar, que no membro pélvico ele é plantar, ele se bifurca aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tem digital palmar. Ai, meu Deus, cadê? O que foi que eu fiz? Ai, desculpa. Vamos lá, aqui a gente tem nervo palmar. E aqui, digital dorsal, digital palmar ventral, tá? Ele se bifurca, é o mesmo nervo. Quando a gente vai fazer diagnóstico de claudicação, a gente sempre começa por baixo, tá? A gente sempre começa pelos nervo palmar, pelos seus ramos, na verdade. E porque a gente faz os bloqueios baixos, o animal respondeu ou não respondeu, a gente consegue subir. Ao invés de eu fazer logo um bloqueio aqui no nervo ulnar e o animal responder, tá certo, mas eu não vou saber daqui para baixo o que está sendo afetado, tá? Aqui é o nervo mediano, que foi o que eu falei.
de ter cuidado. O nervo ulnar, ele também é um nervo bem perigoso com relação à perda de propriocepção, tá? Aqui, os nervos mais baixos, os bloqueios mais baixos, o animal, ele tem perda proprioceptiva, mas ele consegue apoiar, ele consegue sentir o restante da perna, tá? Se eu bloquear aqui em cima, ele vai perder a sensibilidade daqui para baixo. Então, a gente precisa ter cuidado com o que vai utilizar, certo? As agulhas, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas elas vão sempre perpendicular ao nervo, tá? Elas nunca vão entrar retas no nervo, sempre perpendicular em qualquer nervo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho do nervo, um pouquinho da anatomia, eu vou falar um pouquinho dos principais bloqueios que a gente faz nos membros torácicos, tá? São os bloqueios baixos ou distais. Quando ele é alto ou proximal, tá? Então, vamos lá. O nervo digital, nos seus ramos, digital palmar ou plantar, se for membro pélvico, dorsal, e digital palmar ou plantar ventral. O ramo ventral, ele bloqueia a região palmar da falange distal, onde você está fazendo o bloqueio, certo? Então, assim, se a minha suspeita desse diagnóstico inclui sola, navicular, bursa do navicular, os talões, a pinça, porção distal do tendão flexor digital profundo e articulação interfalangina distal, é esse bloqueio que a gente precisa fazer, tá? Lembrando que sempre que a gente for bloquear os ramos do nervo digital, é interessante que a gente faça sempre ventral e dorsal, tá? Faz ventral, depois faz o seu diagnóstico, coloca o animal para trotar, coloca o animal para galopar. Se ele responder diminuindo a dor, é porque o problema está em um desses lugares, tá? E aí a gente bloqueia o ramo dorsal. O ramo dorsal, ele vai agir na região dorsal da falange distal, incluindo todas as articulações interfalangianas distais e proximais, e a porção dorsal do ligamento suspensor e tendão extensor. Como eu falei antes, a gente consegue fazer esse bloqueio com scalp. A gente não precisa entrar muito com o scalp, tá? O bloqueio, o nervo, ele é palpável. Nesse caso, a gente consegue sentir ele. Então, a gente coloca o scalp, o máximo aí é de 3 a 5 ml de anestésico local por região, tá? Não adianta a gente chegar num lugar como esse, com esse bloqueio baixo, e tentar colocar mais volume de anestésico, porque a gente vai acabar fazendo a injeção neural, e não é isso que a gente quer. Então, a dose, ela gira em torno disso, de 3 a 5 ml. Tem paciente que com 1,5 ml, com 2 ml já está respondendo, então não tem necessidade de chegar nos 5 ml de anestésico local, tá bom? Aqui tem um esqueminha de onde é que a gente vai fazer esses bloqueios, tá bom? Aqui a gente tem o digital palmar dorsal e o digital palmar ventral. Tá vendo que é um do ladinho do outro? E do outro lado, do mesmo jeito. Digital palmar ventral, digital palmar ventral, tá? A gente sempre tem que fazer o bloqueio de um associado com o outro, para a gente poder bloquear toda essa região aqui. Se eu quiser fazer só o bloqueio do digital palmar, eu vou ter essa região aqui bloqueada. Pinça, navicular, bursa do navicular, enfim. Ainda nos principais bloqueios, a gente tem o bloqueio do nervo metacarpiano, lateral e medial. Esse nervo, ele se situa entre a superfície palmar do terceiro metacarpiano e a região lateral do segundo metacarpiano, tá? A dose também é muito pouca, porque é um nervo... A dose, na verdade, o volume é muito pouco do anestésico, porque o nervo, ele é bem superficial, também é um nervo quase palpável, tá? Então, ali é de 2 a 3 ml de anestésico local, no máximo.
E aí a gente entra no bloqueio dos 4 pontos baixos, que é o que a gente conhece como a maioria dos bloqueios de diagnóstico de claudicação. A gente sempre ouve falar nos bloqueios, fez o que para diagnosticar? Fiz o bloqueio dos 4 pontos, tá? 4 pontos baixos. Então, o que são o bloqueio dos 4 pontos baixos? É a junção dos bloqueios dos nervos metacarpianos lateral e medial e dos nervos digital, junto com seus ramos, também lateral e também medial, tá? Após os 4 bloqueios, quando você faz a inserção do anestésico local nos 4 pontos, a anestesia, o anestésico local, vai abranger toda a porção distal da quartela, tá? Então, ali, abaixo dos 4 pontos, tudo para baixo vai estar bloqueado, tá? É muito indicado também, além dos diagnósticos terapêuticos, para tenotomias ou desmotomias a campo, tá? O paciente, ele deixa fazer super tranquilo, sempre sedado. Eu particularmente, enganchei, prefiro sedar o paciente para a gente não correr risco, para a gente não fazer com que ele corra risco também. Então, a gente seta, deixa ele mais tranquilo e aí faz o procedimento. Aqui a gente tem um outro esqueminha, ficou meio torto, mas dá para ver. Mostrando onde é que a gente vai fazer os 4 pontos baixos, tá? Então, é do nervo palmar lateral e medial para baixo. Então, a gente bloqueia nervo medial palmar, nervo palmar medial, nervo palmar lateral e os nervos metacarpianos lateral e medial, tá? E aí a gente consegue fazer o bloqueio dos 4 pontos. Lembrando, gente, a agulha é bem pouquinho que entra, tá? Ele é quase subcutâneo nesses bloqueios baixos. Não é tão subcutâneo como nos bloqueios de cabeça, tá? Mas aqui é quase subcutâneo. A gente consegue sentir, a gente consegue palpar esses nervos. Eu vou falar um pouco, eu acho que até que eu já falei isso, né? Dos cuidado com os bloqueios altos ou proximais. Porque é a mesma coisa que eu já falei. Nesses bloqueios, os animais, eles vão perder a propriocepção. Eles vão perder o controle motor do membro. Então, assim, a chance de ocorrer um acidente, uma queda, uma fratura é muito grande. Então, só faz esse bloqueio ou com anestésico que tem um tempo de meia-vida muito rápido, que é no caso da lidocaína, ou para animais que vão ser submetidos à anestesia geral, tá? Eu acho mais bacana. Tem que se atentar ao tempo de latência do anestésico, exatamente isso que eu falei. Para que o tempo de latência do anestésico seja igual ao tempo da cirurgia, ou que o tempo da recuperação anestésica, que a gente sempre coloca 40 minutos, 1 hora para o animal levantar novamente, para não acontecer acidente durante essa recuperação, tá? Nervo mediano, que foi o que eu já falei, ainda no membro torácico. O nervo mediano, ele fica caudal ao rádio. Então, assim, de novo, a gente precisa bater na tecla de saber a anatomia, tá? Por quê? Esses nervos a gente não consegue palpar, a gente não consegue sentir. Então, assim, a gente tem que ir bem no tato, bem na anatomia mesmo. O local de aplicação do anestésico é perpendicular ao rádio. E, assim, a profundidade aqui já é maior. A gente não consegue fazer com scalp, a gente não consegue fazer com uma agulha. A gente, de preferência, seria uma agulha técnica, mas se não tiver, a gente consegue fazer com... Ai, fugiu o nome. Enfim, com uma agulha que tenha mais de 4 centímetros, com catéter. Lembrei. Porque a profundidade do membro do nervo mediano, ela tá entre mais ou menos 4 centímetros depois da pele, tá? Então, a gente precisa fazer essa entrada de agulha perpendicular ao rádio para poder conseguir chegar perto do nervo mediano. E você vê que a dose, que na verdade é volume, é bem maior de anestésico local para esse nervo, tá? A gente consegue utilizar aí 20 ml de anestésico local tranquilo, sem
sem ter medo de ser feliz. Aqui a gente pode utilizar. A gente tem o nervo na, também o nervo alto, também no membro torácico, e ele está próximo à região caudal do rádio, tá? O local de aplicação dele vai ser 10 centímetros ao osso carpo-acessório, entre os músculos ulnar lateral e flexor ulnar do carpo. A profundidade da agulha, nesse caso, já é menor do que o nervo mediano, tá? A gente entra aí com agulha de 1 a 2 centímetros e o volume do anestésico local também é menor. 10 ml de anestésico local, 5 ml de anestésico local, a gente já consegue fazer um bloqueio bacana. E o nervo, por fim, eu acho que por fim, o nervo músculo cutâneo, a gente consegue palpar o nervo músculo cutâneo, tá? Quando a gente pressiona o rádio, fazendo um movimento transversal, empurrando o rádio mesmo, a gente consegue sentir esse nervo, tá? A gente consegue sentir bem nítido, na verdade. E aí, como esse nervo, ele é um nervo bem superficial, a injeção do anestésico local vai ser bem subcutânea, tá? Porque se a gente colocar a agulha um pouquinho mais lá dentro, a gente vai pegar o nervo, tá? E aí a gente consegue fazer, no máximo, aí 5 ml de anestésico local por conta dessa superficialidade do nervo. Lembrando que o nervo musculocutâneo, ele está cranial e caudal à veia cefálica. Então, pelo amor de Deus, sempre lembre de aspirar o êmbolo da seringa para ver se tem sangue ou não. E eu acho que era isso, gente, que eu tinha para falar, assim, para começar a falar de bloqueio perineural em equinos. A gente pode marcar outras reuniões para dar continuidade. Eu falo demais também, vocês falam um pouco. Eu passei um pouquinho já, mas eu soube que não tinha problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, falem agora ou calem-se para sempre. Queria agradecer mais uma vez a doutora. Foi uma palestra muito boa. Eu, pelo menos, aprendi muito com ela. E quero pedir para que, se alguém tem alguma pergunta, pode fazer que a gente vai discutir, que ela vai responder. Se o professor quiser falar, dar uma palavrinha também, é de muita importância. Oi, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Tranquilo aí? Estou assistindo aqui quietinho. Cheguei atrasado um pouco para variar, mas queria agradecer a Anne. Acho muito importante essa conversa sobre os bloqueios. A gente, às vezes, nos perpassa. E cada vez mais, né, a utilização do bloqueio não só na anestesia local, mas também nos pós-operatórios, né, no uso de neurolíticos, que a gente estuda tanto no grupo. Então, muito obrigado, viu, Anne, por ter vindo, por ter batido papo. Eu acho que a gente já tem mais uma para ela continuar aí, né? Agora é com vocês. Né? Tem muita coisa ainda para falar. Vamos marcar. A gente marca. Doutor, o Rony Klebs está perguntando como saber a quantidade de anestésico para cada tipo de nervo. Então, a quantidade, na verdade, a gente não utiliza muito dose, a gente utiliza volume realmente. Depende muito da superficialidade do nervo. Se for os bloqueios de cabeça, a gente utiliza 1 ml, 1 ml e meio por nervo, no máximo. Bloqueio do nervo mediano, como ele é um nervo mais profundo, com uma quantidade de massa muscular maior ao redor, a gente consegue utilizar uma quantidade, um volume maior de anestésico nesse lugar, nesse local, tá? Mas ele é mais por local que vai ser aplicado. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Uma curiosidade? Mesmo porque, Rony, a dose que vai intoxicar um cavalo é muito difícil. Né? Então, você tem uma lesão
nervosa ou da região que você está fazendo a aplicação em relação ao volume, mas a dose de intoxicação, ela é raríssima, né? Você tem que pôr 300 ml, né, para você ter um risco aí, e olha que não vai acontecer nada. Diferente de você bloquear, por exemplo, esses mesmos nervos que ela usou na cabeça num pincher, né? Que daí você tem que tomar cuidado com aquela dose da lidocaína de 7 Ali miligramas. realmente tem que ser dose, não é volume. Daí você, então essas coisas elas são importantes a gente raciocinar. Quanto que é uma dose tóxica da lidocaína? É 7 miligramas por quilo. Se eu for trabalhar, né, começando em 7, quer dizer, vai ser mais. Então, se eu começar num cavalo de 400 quilos, isso vai dar muito, entendeu, em termos de volume. Então, na verdade, inclusive, a gente, às vezes, no exame de claudicação, a gente começa disto proximal, né, como ela falou dos nervos, eu começo lá no digital palmar e vou subindo, muitas vezes, né, e daí eu uso, né, você vai usando, imagine, 5, 5, 5, 5, 5, então você usa 30, 40 ml. 50 ml. Então, assim, isso é muito importante. Assim, o que a gente sabe é que sempre quando a sua dose, o seu volume vai dobrar mais ou menos de proximal ao carpo e proximal ao tarso, né? Então, nervos como mediano, ulnar, você vai usar de 10 a 15 ml por nervo. Nervo, em relação digital palmar, você vai usar 5 ml. Então, normalmente o que a gente gosta, né, é mais ou menos isso, mas dependendo do cavalo sendo maior ou não, você vai ver, obviamente, né, se você vai usar mais ou menos. Eu não vou usar 10 ml num pônei, né, mas posso usar 10 ml num quarto de milha tranquilo. Então, é você saber o posicionamento do seu nervo, né? E, obviamente, que eu gosto, assim, isso é uma regra bem não linear, né? Mas dentro de um cavalo de 400 quilos, você trabalhar com 5 ml em cada nervo distal ao carpo e 10 ml proximal, né? Mas num cavalo de 400 quilos, isso é mais ou menos o que a gente faz aí no olhômetro, né? Para que você tenha um volume que não tenha risco de você lesionar o nervo ou até o tecido, porque a lidocaína, ela irrita bastante, né, a parte adjacente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente usa, é o mais seguro, é o mais prático e principalmente na claudicação, que deve ser usado, por causa que o tempo dela não vai ser um tempo tão longo, né? Então esse é o ponto aí, só para ajudar a Anne. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Acho que não vai ter mais, não. Então, doutora, eu queria... Cláudio tem meu contato, o professor Pierre também tem o meu contato. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Eu tenho muito artigo, eu tenho muita coisa legal que eu posso compartilhar com vocês também. Vamos entrar em contato, sim. Queria agradecer mais uma vez, em nome de todo o grupo. E queria agradecer a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Segunda-feira tem palestra de novo. E é isso. Obrigado. E volto sempre. Segunda qual tema? Segundo tema está a definir com a nossa mestrando, mas aí já está certo que vai ser ela, Rayane. Ela está em dúvida. Está em dúvida entre dois temas. Tá aí. A gente vai convidar você de novo para vir falar dos membros pélvicos aí. Quem sabe a gente vai se deixar falar, a gente fala aqui até quarta-feira. Aí Cláudio ficou um pouquinho preocupado, disse, não, Anne. Mas está tudo tranquilo. Eu quem agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Até semana que vem. Abração. Valeu, professor.